Bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa noite. Conosco aqui, presencialmente, e a vocês que estão nos vendo agora de forma remota. Que o Senhor esteja visitando a cada um de nós, onde estivermos, onde estiverem suas famílias também. Eu gostaria de agradecer primeiramente agradecimento ao pastor Robson, que me delegou essa função, que é de muita responsabilidade. Ele não pode estar entre nós agora, porque está na congregação ministrando. Então, houve a necessidade de fazer uso de seus colaboradores, que somos nós. E eu me coloquei à disposição dele. Eu deixo bem claro aqui que não é uma substituição, que não tem como substituir o pastor, porque não estou com essa bola toda, entendeu? E abordar esse assunto, família, esposa, esposo, filhos, parentes, requer muita sabedoria. E olha que eu lido com isso há décadas e décadas e décadas. Se é um profissional que ele indiretamente ele avalia as famílias, é o ginecologista e o obstetra. Porque a gente consegue através das mulheres, porque as mulheres aqui não é uma crítica, elas conseguem ter mais facilidade em falar, a gente de uma forma indireta consegue avaliar como aquele casamento, como aquela família está se relacionando. E a gente ouve isso há muito tempo e a gente aprende muito com elas. Eu costumo falar para meus alunos, lá na escola, na faculdade, que eu aprendo muito mais com minhas pacientes do que com a própria escola, com os próprios livros. Porque elas nos ensinam a vida. Porque as respostas das pessoas, elas são muito individuais. O livro nos dá um pacote, que é diferente, que vai funcionar diferentemente para a Salvadora, para a Farid, para o irmão Noel, para o irmão Geraldo. Cada um tem uma característica e cada um responde de forma diferente. E a gente está vendo isso como funciona hoje. A sua esposa adoece de Covid, você do lado dela não adoece. Por quê? Porque nós respondemos diferentemente às agressões. E falar sobre família, vamos dizer assim, você precisa de algo mais, se você quiser, porque não é uma coisa tão simples. E eu vou voltar aqui, depois a gente usar alguns termos técnicos, como diagnóstico retrospectivo, e voltar lá atrás para eu poder abordar esse assunto de hoje, que é a família, que influencia a sociedade, os filhos, eles honram os pais. Parece uma coisa tão simples, né? Família que influencia a sociedade e filhos que obedecem, honram os pais. Mas a gente sabe muito bem que não é. É uma coisa muito complicada. Então, eu preciso, se eu conseguir, hoje, nesse discurso, passar alguma coisa boa para vocês, entendeu? Pode, com certeza, que foi a coisa do Espírito de Deus. Então, de tudo isso que eu vou falar, algumas coisas, talvez o pastor venha consertar depois, mas o Espírito trabalhando na minha vida e na vida de vocês, porque não é um assunto fácil. É fácil de falar, é fácil de cantar, é igual amor. É tão fácil de cantar, é tão fácil de escrever, uma retórica fácil, mas viver, entendeu? E você conseguir transferir esse sentimento para alguém, é muito mais fácil o ódio, a ira e a conspiração do que o amor, a amizade, a misericórdia. Então nós precisamos disso. Então eu preciso em 40 minutos ter uma influência do Espírito de Deus, que ele já habita em mim, e eu deixar ele manifestar essa intenção dele, do que ele quer falar para a igreja. Para essa igreja que está aqui e essa igreja que está me vendo lá em suas casas. Então é esse Espírito que eu peço que ele venha fazer o papel dele na minha vida, tá?
falar sobre influência da família na sociedade, eu teria que abordar assuntos que apoiam isso, tipo autoridade, submissão, autoritarismo, relação entre pessoas. Tem uma série de fatores que caem nesse escopo de família. Se a gente for olhar para trás, lá do início, para eu chegar a conclusão de que realmente o papel da obediência dos filhos aos pais, eles influenciam a sociedade, eu tenho que me preparar de uma forma muito sobrenatural, porque isso hoje é o politicamente incorreto. Hoje, a estrutura do mundo conspira contra a família. Eu não estou aqui fazendo um discurso porque eu estou na igreja, não, porque eu vejo no dia a dia. A estrutura do mundo, ela conspira contra a família. Como aquela família que foi pensada, aquele projeto que foi pensado por Deus. E eu tenho que, nós, como igreja, que estamos sendo empurrados para a parede, logo quando me converti, eu já ouvia falar nisso, que o mundo está entrando na igreja, o mundo está influenciando nossas decisões, mas agora você consegue ver com os olhos naturais que ela está sendo empurrada contra a parede, a igreja e as famílias. E eles estão cedendo pela força com que tem lá atrás, e esquecendo que a força que está em nós não é uma força só humana, porque nós temos também, mas é de Deus. E como que o mundo entra? A gente mudando o discurso da família cristã. Vamos falar aqui da família de Deus, vamos falar da família de sangue, mudando o discurso. Um discurso que a gente gosta, social, um discurso pelo lado psicológico, pelo lado da ciência. Está surgindo um novo Deus no mundo, que é a ciência. Tudo é evidência científica. A evidência científica mandou fazer isso, a evidência científica mandou fazer aquilo, a evidência científica desfez o que ela fez e fez de novo. E isso está dirigindo a vida das pessoas hoje. Eu estou falando alguma coisa contra a ciência? Não, claro. Ela existe para apoiar. Deus permitiu para ela salvar vidas, criar coisas boas, melhorar a sociedade. Mas ela substituir, entendeu, as coisas de Deus, isso é um perigo. Essa argumentação nós temos que desmontar. E desmontamos como, Manel? Voltamos a pregar, a falar no que sempre falamos. Voltamos a pregar sobre o pecado. Isso eu estou falando para essa família, a família da fé. Voltar a falar sobre a volta de Jesus, sobre termos temor. São as coisas mais básicas do Evangelho, que nós precisamos de Jesus para nos salvar, que a coisa não é automática, que nós precisamos crescer, entendeu? Buscando cada vez mais a palavra de Deus como regra de fé, de prática. São coisas mais básicas. É o que nós chamamos em saúde de atenção primária. Nós temos que voltar para a atenção primária, se nós quisermos ser uma sociedade que influencia. Nós vamos olhar para trás. Lá no início de tudo, Deus criou o céu, a terra e tudo que nela existe. Floresta, rios, cachoeiras, montanhas, os animais domésticos, os animais selvagens. Um ambiente, assim, provavelmente uma coisa que a gente sempre vê em filme algumas vezes. E depois ele trouxe o homem, juntou lá carbono, nitrogênio, oxigênio,
né? Podemos falar também barro, pó, mas o carbono é a fonte do universo. Juntou carbono, fez um homem, mas não deixou o homem parado ali, porque ele não é um zumbi, ele não é um robô, ele não é um monte de carne, sobrou vida nele. Então, criou um ser, a sua imagem e semelhança, olha só, um ser, a sua imagem e semelhança, e soprou vida nele. Deu-lhe um espírito. E nós, o pastor Hoppe gosta de falar muito, da teologia reformada, sabemos que nós somos um corpo, nós temos células, nós somos espírito e temos alma. Ou seja, somos seres extremamente complexos. Então, seres complexos, ele não pode ser lidado de uma forma tão simples, porque não somos simples. Somos de grande complexidade. E a tecnologia utilizada foi de ponta, vamos dizer assim. E soltou esse ser para tomar conta de todo esse ambiente. Eu vislumbro um ambiente, um equilíbrio ambiental perfeito. Por quê? São os seres criados por Deus, os vegetais, os animais, os peixes, as águas, o homem, Deus ali no meio de todo mundo, passeando. É o equilíbrio ambiental divino, de Deus. Mas se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos um pedacinho desse DNA de Deus. Depois, o pastor Rob pode até consertar isso. Isso é uma coisa do meu entendimento. Nós temos um DNA de Deus, tanto que somos capazes de fazer atitudes que são atributos de Deus. Nós vemos desgraça, o homem fazer desgraça, mas vemos cada testemunho do homem, entendeu? E muitas vezes de homens e mulheres que nem têm noção de quem foi Jesus Cristo, mas na sua essência ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Isso é atributo de Deus. Então, esse ser humano andava por aqui em perfeito equilíbrio ambiental. Mas o Senhor viu que não era bom que ele ficasse só. E olha, voltando mais um pouquinho, ele criou todas as coisas e viu que era bom. Quando criou esse ser, ele disse que era muito bom. E viu que esse homem não poderia ficar só. E aí eu vou dar um pit stop, porque nós estamos vivendo um momento, entendeu? E que se prega e que se defende, está nos protocolos sanitários, que nós temos que nos isolar. Tem momentos que precisam, uns que defendem, uns que não defendem, que não tem evidência científica, outros dizem que tem evidência científica, mas é o que a ciência tem para mostrar agora, e com certeza no futuro ela vai dizer que não adiantou nada. Mas no momento que ela tem. O que eu quero dizer? Nós estamos vendo acontecer, e eu quero contemporizar essa apostila que o pastor nos trouxe, que nós estamos vivendo e estamos vendo o que está acontecendo no seio da família. Nunca visto antes. Agressão com morte, agressão física, agressão psicológica entre pai, mãe, filho, mãe, filho, homem, mulher, esposa, marido, e os vizinhos, uma coisa maluca, uma coisa nunca vista. Ou seja, esse momento, quando o Senhor viu, não era bom que ele ficasse só, isso denota que na minha construção, como ser humano, eu não fui feito para ficar só. Então, o homem como ser sociável, que a sociologia fala muito bem claro, isso é uma coisa decidida pela ciência humana, agora não. Lá no início de tudo, o Senhor já disse, não é bom que você fique só. Então, ele cria uma pessoa para ajudar. Poderia ter criado um outro homem, mas entendeu que
seria uma mulher. Ele adormeceu, foi a primeira anestesia que se conhece da história, e uma anestesia geral, que parece que ele dormiu um sono profundo e não viu nada, e foi feita uma cirurgia, e parte dele, uns diz costela, outro diz a parte lateral, mas foi feita uma cirurgia, e parte do DNA desse homem, ele construiu um outro ser. Nossos cromossomas masculinos são XY. Os cromossomas femininos é XX. Então eu tenho um X também. Se eu pegar um X e juntar com outro X, sai uma mulher. Então teve grandes mistérios para se fazer naquela época. Hoje a ciência já entende muito bem isso. Houve a opção de uma mulher. Uma mulher também criada à sua imagem e semelhança. E saiu de um homem criado à sua imagem e semelhança. Ou seja, outro ser complexo, extremamente complexo, tá? Que viviam aqui. Aí veio a queda. Veio a queda, nós temos lá, eu estou assistindo uma série chamada Chernobyl, que conta a história daquele acidente nuclear que aconteceu lá na Ucrânia em 1980, alguma coisa. Então, uma estrutura de alta tecnologia imensa, poderosa, com capacidade de dar energia, calor, energia limpa, entendeu? Barata, praticamente sem custo nenhum, porque não entendeu? Uma obra da engenharia humana para trazer bem-estar. Eu faço um paralelo com o ser humano, que nós fomos criados para trazer bem-estar para a sociedade, para o meio ambiente, para o mundo, para o universo. E veio a queda, essa grande usina produtora de boa energia se transforma numa estrutura capaz de fazer bombas atômicas. Nós nos transformamos em fonte de energia boa, em fonte de uma estrutura com capacidade para matar. Nós temos que ter isso, saber disso aí. Que a mesma capacidade que eu tenho de amar, de ter misericórdia, e às vezes isso é difícil de falar e das pessoas ouvirem também, nós temos a mesma capacidade de destruir e de matar. Ezequiel que está lá, que canta maravilhosamente, louva o Senhor, entendeu? É um homem temente, uma família honrada, mas ele pode, por um motivo qualquer, às vezes mais bobo do mundo, tomar uma atitude destruidora. Já falava um grande jurista, não existe pior crime hediondo no mundo que eu não seja capaz de cometer. Um jurista, professor de direito penal, não existe pior crime hediondo que eu não seja capaz de cometer. Esses são os homens, são aqueles seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se juntou e veio, não sei se houve planejamento familiar ou não, e veio a prole. A prole, existe também uma frase muito comum no meio médico, que ninguém foge da sua genética. A prole de duas bombas atômicas, são mini bombas atômicas. Bom, e aí toda a história vocês conhecem. Tá bom? Fiz esse resuminho, trouxe para a gente entender aonde nós chegamos. Senão não adianta. Se você não conhecer o passado, o presente fica perdido, o futuro você não tem. Então nós temos eu trouxe um pouquinho, entendeu? Um diagnóstico retrospectivo, porque agora, entendeu? Nós temos que abordar esse assunto. Vieram os filhos, aí o mundo se transformou totalmente naquela coisa toda equilibrada, e nós desequilibramos o mundo. E continuamos desequilibrando até hoje. Houve tentativas de Deus, como as leis, e uma das leis
que inclusive serve de referência para os códigos, para a legislação no mundo todo, os 10 mandamentos, entendeu? Que foi outra forma que o Senhor trouxe para nós, para vamos tentar salvar essa humanidade, vamos dar regras para ela. Espera aí, não pode matar, não pode adulterar, não pode querer a casa dos outros, leva um tempão, faz um empréstimo lá no Cicobi e compra uma casa maravilhosa e fica nego de olho na casa dela, querendo tomar a casa dela. Vamos botar regra, ó, se quebrar, está pecando. E eu tenho assim, um conceito, uma definição muito curtinha, que foi dado pelo meu ex-cunhado, discutindo com ele sobre pecado, ele, para resumir, falou assim: Fernando, pecado é quebrar os mandamentos do Senhor. Que tem muita história para cá, para lá, tem livros, tem compêndios, é isso aí. Pecado é quebrar os mandamentos do Senhor. Tá? Bom, vieram os filhos da rebeldia, rebeldes são. Tá? Bom, se nós queremos influenciar a sociedade, e aí foram falando que é o tema do mês, influenciar a sociedade através da filhos que honram pai, que eles vejam isso, e hoje dificilmente a gente tem visto isso. Eu falo isso com tristeza, e isso aí é uma coisa tão complicada que para falar em tão pouco tempo, que envolve tanta coisa, a entrada da mulher no mercado, a valorização dela como profissional, a luta dela ter um espaço, a valorização dela pelo parceiro, entendeu? A disputa, a disputa entre eles. Eu trouxe para vocês um versículo que eu gosto muito. Tá? Depois você anota aí, que é Mateus 12, capítulo 25, tem em Lucas também, se não me engano. Para resumir, uma casa dividida, ela não subsiste. Só para resumir o versículo. Uma casa dividida, ela não subsiste. Isso vamos dizer assim, um tema que ele é discutido até entre as Forças Armadas de todos os países. Que uma das coisas que é aplicada, que se aprende, quem serviu sabe disso, se você quer ganhar do inimigo ou do adversário, você divide para conquistar. Quer destruir a família, começa dividindo. Em saúde, a gente chama assim, os postinhos de saúde, que estão espalhados pelo município, de UBS, Unidade Básica de Saúde. Aqui, nós vamos chamar a família também de UBS, Unidades Básicas da Sociedade. Ora, se eu quero esmagar a sociedade, empurrar ela contra a parede e ver essas coisas que nós estamos vendo aí, entendeu? Eu não sei se vai ter conserto. Quando acabar essa pandemia, o mundo vai estar na lona. Parece até os mais defensores da escatologia, e diz que o mundo está pronto para a volta de Jesus, porque o negócio está muito escrachado. Guerra, rumor de guerra, e vai por lá, e vai. O homem matando o homem, mãe contra pai, aquela história toda que você já conhece, entendeu? E o mal invadindo por todas as áreas, entendeu? Pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pela forma de agir. Então, se eu quero fazer com que uma das estruturas que serve de obstáculo, de parede contra esse mal que está invadindo o mundo, essa estrutura chama-se igreja. Não igreja, aquela humana, mundana, que se associa ao poder para levar vantagem e para ter poder sobre a sociedade, mas a igreja espiritual de Cristo, que é aquela que quer mudar, que é aquela que quer servir, que é aquela que vai pagar um preço. Todo tempo a gente vive dizendo assim,
da igreja perseguida, realmente a perseguição filtra. O fogo, ele tem essa capacidade de filtrar. Aí, toda hora, a China tá em voga, é o país do momento, e frequentemente está sendo citado as perseguições que a igreja tem sofrido na China. Eu quero falar para vocês o seguinte: até 2030, a população cristã, a maior população cristã do mundo vai estar na China. A maior população cristã, e isso eu vi de um artigo da CNN. Não foi nosso, cristão não, evangélico não. Na CNN, um daqueles programas, entendeu? Da noite, da madrugada, o cara, um inglês, estava abordando como é que estava o movimento cristão na China. E a China tem igrejas imensas, lindas, maravilhosas. Eu também tenho um susto, a gente ouve aqui outra coisa. Igrejas imensas, 5.000, 7.000, 8.000 pessoas. Vai acontecer na China mais ou menos o que aconteceu na Coreia. E ninguém tem como segurar. Quando Deus quer, acabou geral. Vamos insistir. Só que lá, a igreja, ela não vai poder... Talvez, eu não estou aqui, é uma especulação minha. Talvez a igreja, ela arrume para um papel que é dela mesmo. Porque a igreja lá, como a China é um partido único, você não vai poder se aliar a outros partidos, ser contra ou ser a favor. Você vai se focar em quê? Pregar a palavra de Deus, a salvação de Jesus Cristo, a volta dele, o batismo, entendeu? E as igrejas que estão sendo perseguidas são aquelas que querem ter, isso aí o repórter, que tem aquele papel de envolvimento político. Tá? Que quer tomar posições políticas, como nós estamos vendo aqui, um grupamento imenso de pastores que foram expulsos de Angola. Por quê? Por que eles foram expulsos de Angola? Porque a igreja lá se rebelou, para variar. A rebelião está no homem, ele se rebela nas igrejas. E ficou de um lado de um grupo, que era do lado de um governo, e esse grupo era do governo que perdeu a eleição. E o governo mandou todo mundo embora. E aí assume uma igreja agora, com os pastores, com a liderança, que é mais afeita àquele governo. Esse é o perigo da igreja. A história dessa aproximação da igreja com o poder político, a história ensina para a gente que é a coisa pior que pode acontecer para a gente. Em relação ao poder, nós temos que, como igreja, e a Bíblia nos ensina muito bem, entendeu? Que em vez de estar metendo pau, criticando, falando mal, conspirando, para a gente estar fazendo do que em relação a esses líderes, está orando por eles, intercedendo por eles, porque mesmo que não venha se converter, eles tenham decisões sábias que favoreçam toda a sociedade, inclusive a gente. É isso que a Bíblia ensina, mas eu faço o contrário. Aí, por isso que eu, em relação à família, as famílias que influenciam a sociedade, é um tema muito complexo, porque a família é uma estrutura, é uma OBS muito complexa. Não tem pacote pronto. Então, vamos voltar ao primeiro amor e começarmos a usarmos os nossos protocolos sanitários. Todo dia tem uma regra da vida, não tem? Vamos seguir uma regra da vida que foi escrita há milhares de anos atrás. Pode ser no telefone também. Eu acho assim, que ela tem um simbolismo tão grande que ela merecia mais atenção, assim, como livro só. Porque está no telefone tudo ali, é mais prático, a gente bota no bolso, não carrega aquilo. Ela tem um simbolismo muito grande, tá? Não quer dizer que o que está escrito aqui seja diferente do que está no meu celular. Mas ela simboliza.
me cria, não sei como é que funciona na cabeça humana, porque nós somos seres pensantes. Então, essa complexidade, ela tem que voltar a novos protocolos. E esse protocolo é esse aqui, a Bíblia. Então, já foi falado, todo esse mês de maio é um mês, vai ser estudado a família, como nós podemos influenciar a sociedade, entendeu? O tema são os 10 mandamentos, os 4 primeiros, a gente sabe aquela relação com o Senhor. Olha, eu quero que seja assim comigo. E para baixo vai ser como vocês vão trabalhar entre vocês. É uma relação social. E o primeiro ali da série de mandamentos, vamos dizer assim, horizontais, né? Os sociais, já começa dando um toque especial falando dos filhos. Honra pai e mãe. Ou seja, existe vamos dizer assim, uma importância para essa estrutura que se chama família. Então, o que é honrar? Honrar é dar valor. Os filhos dão valor aos pais. E tem outro. É um mandamento com promessa. Olha, você honra teu pai, dá valor para ele, que você pode ser um cara que tem um problema qualquer, mas sua vida aqui na Terra, como está a palavra muito usada hoje, mesmo que você tenha comorbidades, não é muito usado hoje, o cara tem comorbidade hoje, fica com medo danado, porque pode morrer de uma hora para outra, mas agora não é assim que eu não estou falando, não. Você tem comorbidade, mesmo assim, seus dias serão prolongados na face da terra. Ou serão prolongados, vamos dizer, cronologicamente, ou serão prolongados de forma intensa. Porque eu não quero também, gente, chegar a 100 anos empurrando de cadeira de roda, eu sem enxergar ninguém, eu sem conhecer ninguém. Nós queremos essa longevidade, mas relativamente bem para a idade. Né? Então, nós queremos isso. Então, nós queremos essa longevidade. E se o Senhor nos abençoar mais um pouquinho, eu ganho cronologicamente e eu ganho intensidade. Pô, só fazendo o quê? Honrando meu pai e minha mãe. E como a gente faz isso? Dando valor a eles. E como que eu dou valor para eles, gente? Porque os valores mudaram muito. Tem gente que acha que o valor é comprando muita coisa para os filhos. Eu só estou uma paradinha aqui. A Cristina gosta muito de visitar o neto e toda vez que vai tem que levar um presente. Agora ela viu uma loja de presente e quer comprar presente. E fica comprando, fica vendo aqueles brinquedos que a gente não vê há 200 anos. Aí compra aqueles brinquedos. Aí toda vez que vai lá, Pedrinho quer presente, e dá o presente. Eu falei, Cristina, não é assim. Vai ter dia que você vai aparecer aqui, se é um presente, ele vai ficar zangado, não deu outra coisa. Entendeu? Então, os valores, e esses valores que nós vamos passar, são os valores que nós carregamos, que nós aprendemos na família, que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos na igreja, que aprendemos com os amigos. São esses valores. Então, e o valor que eu aprendo aqui, são os valores mais robustos. São valores que foram escritos há séculos atrás. Muito tempo atrás. E eles estão funcionando até hoje. Olha só, quando você fala para um cara que você não pode roubar, meu Deus, foi escrito há milhares de anos atrás. E isso hoje ainda continua, tem polícia federal, municipal, estadual, para tentar conter isso. Uma coisa que já foi avisada, você quer melhorar a sua relação com a sociedade, com sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, você não rouba nada deles. Você não cobiça a mulher do cara, não tenta pegar a casa dele, olha a coisa mais básica do mundo. E todo o tempo está se quebrando isso. Entendeu? Às vezes, eu não tomo a casa de uma pessoa, mas eu faço um negócio
que eu prejudique o outro, e eu acho que aquilo é normal, porque o mercado diz que tem que ser assim. Ou seja, é esse mundo invadindo a nossa cabeça. Quando eu quero vender um carro, eu dou um polimento dele e faço uma gambiarra para vender um carro como novo, e o mercado aceita isso, eu estou tomando alguma coisa de alguém, e eu achar isso normal, cara, pelo amor de Deus, tem misericórdia. E isso acontece direto no meio de nós, porque é negócio, todo mundo faz isso aí. Então nós temos que estar vigiando em relação a essas coisas, porque esses valores são passados. Os nossos filhos vão ver e vão fazer a mesma coisa. Alguns até que fazem o contrário, como revolta, mas no futuro vai copiar. Só para ter contar uma experiência, um exemplo, Kistra é responsável pelo ambulatório de violência sexual e doméstica lá de São João da Barra. Vocês não sei se vocês já tiveram ciência disso. A criança que vive num ambiente de violência e aquilo machuca, dói, e ela vê um cônjuge, até não é só agora, não é coisa só de um lado não, e do outro também. Ser torturado fisicamente ou psicologicamente, por incrível que pareça, aquela coisa que traz dor, ferida, entendeu? Transtorno em todas as áreas da vida dele, até com a relação com Deus, ele reproduz lá na família dele. Deveria dizer assim, não, isso eu não aceito, eu vou fazer o contrário. Não, ele vai reproduzir, nem se sabe como ele faz, por que faz isso, porque ele foi ferido naquele ambiente. As pessoas que vivem em ambientes de violência nas comunidades mais violentas, elas vivem com aquilo ali, uma coisa mais normal do mundo. Pula por cima do cadáver que está esticado na rua e vai andando, vai para a escola numa boa, senta do lado, pega a marmitinha e come, e bate papo, está brincando, então um cara estirado cheio de bala. Passou a conviver com aquilo, e aquilo faz parte do dia a dia. Se não chegar algo para dizer não, entendeu? E não vai ser uma coisa humana só. Nós precisamos, entendeu? De Deus para fazer isso. E olha que essa complexidade humana, ela aumentou. A partir do momento que todas essas atitudes foram tomadas para conter essa rebelião humana, Deus mandou quem? Seu Filho. Passeou aqui entre nós. No ministério dele, todo mundo já conhece, não vou repetir aqui. Está bem escrito. E é bem entendido até pelos pedagogos, pelos sociólogos, entendeu? Pelos poetas, pelos antropólogos. Ninguém discute que papel, pelo menos histórico, de Jesus. Jesus foi para a direita de Deus Pai. Deixou quem? O Espírito de Deus para habitar aqui. E habitar onde? Nesse templo? Não. Para habitar em Noel, Manel. Ou seja, além de toda aquela complexidade que foi lá da criação, que eu tenho espírito, tenho células que constroem meus órgãos, minhas estruturas, meus ligamentos, meu cérebro, eu tenho uma alma, e agora tenho ainda sou o templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, olha a complexidade de Farid. Farid errou, o Espírito de Deus saiu. Eu não acredito nisso. Não foi essa teologia que eu aprendi. A partir do momento que eu tive um encontro, não aceitei Jesus, porque ele me aceitou muito antes de eu existir. A partir do momento que eu tive um encontro, que vocês facilitaram isso, ele veio habitar em mim. Eu posso, nas várias quedas que eu tive depois do meu encontro, ter entristecido ele, ter atrapalhado as decisões dele, ter parado de ouvir o que ele tem para falar para mim, porque estou em erro. Quantas vezes? Quantas vezes? E quantas vezes me arrependi e quantas vezes fui reerguido?
Por quê? Nessa complexidade nossa, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter essa autoridade de fazer, o tema é esse, de levar isso para os nossos filhos. Um dos instrumentos que nós usamos é esse aí. Fazer que ele desenvolva neles essa vontade de honrar, de trazer alegria para os seus pais. Os filhos têm que ser fonte de alegria para a gente, não de tristeza. A gente tem visto demais da conta, o contrário, mas aí é culpa deles? Ou é culpa nossa? A gente faz, é culpa da sociedade, é culpa dos amigos, essa coisa toda. Mas, quando ele é estruturado, crescido, embasado, entendeu? Alicerçado, desde novinho, depois ele vai para São Paulo, como o Diego foi, Natália vai para Itapiruna, vai para tudo quanto é canto, mas aquilo foi plantado, aquilo não sai nunca. Vão receber um monte de informações truncadas, um monte de teologia errada, um monte de conhecimento humano, que é o grande teste. Eu falo para os meus alunos de obstetrícia, para os alunos o seguinte: a gravidez é o grande teste para um pâncreas de um ser humano. Não existe um momento em que um pâncreas é tão solicitado. Ali você vai se conhecer quem vai ser uma diabética ou não. São 9 meses lutando contra aquele órgão. Tá? E ele consegue vencer na maior parte das vezes. O conhecimento humano, ele é uma coisa bacana, ele mexe com a cabeça da gente, a gente vai conhecendo coisas novas, coisas que podem modificar a sociedade, que pode salvar vidas, e a gente vai avançando na técnica, e a gente já sabe que vai se multiplicando a ciência, o que está falando agora que está certo, nós vamos ficar surpresos daqui a 2, 3 anos que não é nada daquilo, já vem uma coisa nova, e isso deixa a gente desse tamanho, porque curar, salvar, e muitas vezes ressuscitar, isso é tributo de Deus. E um homem, um ser, uma mulher pode fazer isso também. Ele pode se perder nisso aí. Uma vez eu ouvi, eu acho que foi de Rubem Rios a preocupação, porque nós, como presbiterianos, nós damos muita importância ao conhecimento. Historicamente, a igreja presbiteriana, ela levantava do lado de uma escola. Vê que nós temos essa preocupação com a escola. Todos nós queremos botar nossos filhos nos melhores colégios. Nós queremos que eles tenham os melhores cursos, que eles tenham o melhor emprego. Nós lutamos para isso, todos. Essa visão nós temos, está enraizada na igreja presbiteriana. Mas nós não podemos, entendeu? Desvincular a necessidade de dar esse conhecimento ao conhecimento de Deus, porque é o que aproxima, que não vai fazer ele se afastar, endurecer o coração dele, que endurece. Então, esse é uma luta que nós temos que ter, todos nós. Dar o melhor para eles, primeiramente, entendeu? É estruturar ele, dar a ele um alicerce, entendeu? Que quando vier os ventos, as tempestades, e às vezes não é o que nós estamos pensando, não. Nós estamos pensando que o vento, a tempestade, é o álcool, é a droga que está pertinho, colado, entendeu? São as festas mundanas, é o namoro, que se não for desse jeito, não é namoro, entendeu? Não, às vezes não é isso não. Às vezes é dado para ele tanto conhecimento, que ele começa a usar aquele conhecimento para questionar Deus. E eu posso falar isso de palanque. E aqui eu estou falando de púlpito. Lhe é dado tanto conhecimento que você começa a questionar. Você começa a questionar, você começa a enfraquecer a igreja, entendeu? Eu não acho que a igreja tem que ser uma coisa obtusa. Eu acho que ela pode se levantar e falar, eu não acho que deve ser assim não. Eu não estou entendendo como está escrito aqui. Eu acho que isso aqui é atemporal. Eu acho que isso aqui tem que ser contemporizado. Eu acho que tem que trazer para o século XXI. Ok.
Tem que ser, sabe por quê? Senão eu corro o risco também de subir um cara aqui, achar que é um profeta, eu com a cabeça fechada, tudo que eu falar aqui vai entrar na cabeça dele e vai valer como verdade. Por isso que aí nós temos história, né? Temos história de comunidade inteira que suicida porque o pastor mandou. Temos que ter esse cuidado também. Então, estou falando pra caramba, já estou terminando. É um mandamento que protege a família, entendeu? Porque valoriza. É um mandamento que é valorizado, vivido por Jesus Cristo. Está lá anota aí, João 19, 26 e 27.